Oi, eu sou o Gabriel Cabral e hoje eu vou enumerar algumas dicas para ajudar você que tem medo de edição. Então, se liga nessas 6 dicas básicas que vão te ajudar a escapar dos becos sem saídas. Antes de mais nada, é sempre bom lembrar que quando eu estou falando de edição, eu não estou falando de tratamento de imagens, eu estou falando de seleção, de ordem, de sequência de uma série. Aqui eu vou listar esses 6 passos que são básicos, mas são também fundamentais para que você nem deixe brechas no seu trabalho e também saiba sempre qual é a próxima etapa que você deve seguir quando está fazendo a sua edição. Vou usar algumas imagens de referências que eu tenho aqui, o que me faz pensar em duas dicas que são legais de deixar já. Primeiro, de você começar a usar imagens que não sejam suas para você ter esse início de prática, já que a edição é um exercício que a gente tem que ter um pouco mais próximo no nosso cotidiano. Eu sei que a gente nem sempre faz isso. Então, quando você começa usando de imagens que não são suas, vai facilitar muito na hora do desapego, de você poder mexer nesse material com muito mais tranquilidade. Isso vai te dar um pouco mais de bagagem para a hora que você for trabalhar com as suas próprias fotos. Além disso, vocês vão perceber, a gente vai mexer aqui em imagens físicas, porque esse processo também é muito mais fácil quando você pode trabalhar com algumas imagens na mão ali. O primeiro passo é você diminuir um pouco essa pilha, o que eu chamo de limpar o lixo, mas limpar o lixo entre muitas aspas, porque na verdade isso quer dizer que você vai tirar aquelas imagens que você tem total certeza de que não vão entrar ou que não vão agregar em nada nesse momento. Assim você tem menos imagens para lidar, né? Um material um pouco mais leve e mais clareza, porque você de fato vai ter que dar atenção. Mas essas imagens também é bom lembrar que elas vão acabar passando por um certo banco de reservas e você sempre pode voltar a consultar se você precisar compor com alguma coisa que faltar lá na frente. No caso das minhas referências, eu decidi eliminar todas as fotos que fossem muito pequenas em tamanho, para que pudesse facilitar a visualização no vídeo, e também de não usar as fotos que têm o nome das autoras ou autores, para poder focar nas informações imagéticas apenas. O segundo passo tem a ver com um entendimento melhor sobre a sua pilha de imagens como um material bruto. O que você vai fazer no segundo passo é fazer uma organização em coleções. Essas coleções podem ser de ordem formal ou de conteúdo. Quer dizer, você pode encontrar diferentes divisões a partir do que quer que pareça ser mais pertinente para você entender ou organizar naquele material bruto. Seja então por características comuns de como aquelas imagens são, ou de do que elas se tratam. O segundo passo é provavelmente o mais importante de todos, porque é a partir desse exercício que você vai conseguir reconhecer alguns padrões e poder tomar decisões no futuro para onde o seu trabalho vai seguir. Por exemplo, pensando em aspectos formais, você pode dividir as suas imagens entre preto e brancos e coloridos, ou verticais e horizontais, ou as fotos que são mais minimalistas e as que são mais complexas. E em termos de conteúdo, que imagens tem os personagens te encarando, ou quais são as fotos sem nenhuma pessoa, sejam paisagens ou imagens de objetos. Em todos os casos, é você quem define e testa todos esses nortes que você quer investigar. É importante dizer que isso não quer dizer que lá no final o seu trabalho vai ser um grande conjunto de imagens parecidas ou se repetindo. Na verdade, o que isso vai permitir é que você possa encontrar quais são as relações de semelhanças entre as imagens e entre os conjuntos, ou quais são as diferenças entre esses materiais. Ainda sobre a importância desse segundo passo, é muito sobre as possibilidades que eu citei antes que você vai encontrar ou definir quais são as lógicas que o seu trabalho vai seguir em termos de série ou de narrativa. Se a gente pular esse passo, acabamos apenas criando pequenas rimas visuais entre 2 ou 3 imagens, que pode ser interessante naquele resultado pontualmente, mas que não vai te dar um entendimento mais amplo sobre o material bruto. O terceiro passo é sobre afunilar um pouco a investigação que você está fazendo dentro dessas coleções, ou seja, identificar quais vão ser as imagens chaves de cada uma dessas investigações que você está tendo ali. Essa imagem não é necessariamente a mais potente visualmente, nem a que você mais gosta. Na verdade, ela é a que exemplifica melhor os valores ou os aspectos que você está estudando naquela coleção. Então esse norte ou esses valores quem definiu foi você lá atrás. E aí agora você olha para esse conjunto e identifica qual é a imagem mais potente nesse sentido, ou qual que exemplifica melhor essas questões formais ou de conteúdo que você está estudando, qual representa melhor dentre todas as outras ao seu redor esse determinado aspecto. A edição é sempre esse equilíbrio entre nortes e filtros, ou o que você quer alcançar e o que você quer delimitar. Assim você vai conseguir sempre ter mais clareza entre o que entra e o que sai, ao mesmo tempo que você entende o que compõe melhor a sua série ou o que agrega mais a sua narrativa e por quê. As imagens-chave vão funcionar não só como nortes, mas também como pilares da sua edição, que vão vir então ao longo da sua narrativa, pautando o ritmo e a dinâmica. Por isso, num segundo momento, depois que você identificou qual é a imagem-chave, a mais potente de todas, você pode juntar a ela a um pequeno grupo
que estariam, digamos, nesse mesmo nível, nesse mesmo padrão. O paralelo seria entender que no segundo passo olhamos para as relações mais horizontais das coleções e no terceiro procuramos por identificar os potenciais de forma mais vertical, pela qualidade dentro dos aspectos que você está investigando. Nos meus vídeos sobre tipos de parede, eu também falei um pouco disso quando eu digo sobre as coleções e as pirâmides, que são então essa forma um pouco mais verticalizada. E ainda pensando em trabalhos que estão em desenvolvimento, coisas que você ainda está fotografando ou produzindo imagens, as imagens-chave vão funcionar como norte para você continuar essa sua exploração e podem vir a ser substituídas conforme o trabalho avançar. Quarto passo, você vai levar muito em consideração o que você pensou antes, usando as imagens-chaves, desapegar daquelas imagens que estão muito abaixo desse nível que você estabeleceu. É um pouco como usar as imagens-chaves como um nível de corte. Pensando na pirâmide, seria como eliminar o que está abaixo da linha do bom, o que consideramos como regular ou ruim. Isso vai dar mais potência ao seu trabalho, sendo mais direto e preciso. O quinto passo é quando o seu trabalho começa de fato a tomar um formato de ensaio ou de sequência, porque é aqui que você vai definir a estrutura narrativa, também o ritmo e a dinâmica dessa edição. Pode parecer que só agora você está trabalhando, então, com uma sequência, mas na verdade tudo que você fez anteriormente vai servir para te dar segurança sobre como trabalhar com as características do seu material bruto e também sobre ter uma lógica para lidar com esse corpo de trabalho. Caso contrário, seu trabalho vai ser um Frankenstein. Isso acontece quando você tem alguns pedaços que são interessantes, mas a lógica de como esse corpo de trabalho se organiza não faz sentido. Esse é um pouco o risco de trabalhar indo direto fazendo rimas visuais, resolvendo duplas ou mesmo algumas sequências que podem até funcionar pontualmente, mas que não necessariamente vão se juntar de uma forma interessante. Fazendo um paralelo, seria como se você tentasse escrever do Era uma vez até o Feliz para Sempre sem tirar a caneta do papel. Com certeza algumas coisas vão ficar falhas aí no meio, nem que seja a lógica de como esses atos vão acontecer ao longo da história. Eu devo adiantar que eu não espero com isso que todas as suas edições ou todo o seu trabalho seja sempre linear e com uma narrativa clássica. Eu só estou querendo dizer que é sempre bom a gente partir de um ponto mais tradicional, assim a gente consegue definir se, por exemplo, a gente quiser fazer uma história que é de trás para frente, mas afinal o que é o trás e o que é o frente, se eu não definir de uma forma um pouco mais clássica, começo, meio e fim. E aqui a gente volta a usar as imagens chaves, já que você vai ter identificado então essas imagens que sejam potentes e relevantes, e aí você distribui elas ao longo dessa narrativa, estando presente nesses três momentos, garantindo que você não vai ter um trabalho sem sustentação. E muito a partir dessas imagens chaves funcionando como pilares e da forma como você decidiu lidar com as suas coleções, é que você vai encontrar ou definir qual que é o ritmo e a dinâmica desse trabalho. Se ele tem sequências mais lineares ou sequências que se contrastam, criando um pouco mais de viradas. Você também consegue trabalhar pensando ou projetando onde que entram alguns respiros e onde que você tem então uma relação de tempo mais dinâmica. Então é só aqui que a gente de fato começa a costurar algumas sequências, procurar trabalhar o encadeamento e criar relações de rimas visuais. Mas não só porque as imagens conversam entre si, sejam por semelhanças ou contrastes de caráteres formais ou de conteúdo, mas porque de fato elas desempenham um papel importante naquele momento em que elas estão na linha cronológica, ou seja, no começo, no meio ou no fim. Por isso, ao invés de tentar escrever a sua história de uma vez só, você vai lidar com ela por trechos, apresentando os seus personagens e os universos, desenvolvendo as circunstâncias e as dinâmicas entre eles e finalmente apresentando uma conclusão para toda essa história. Prestando atenção ainda na forma como você cria transições e liga esses trechos entre si. Vale dizer também que no momento que você estiver fazendo essa subdivisão entre começo, meio e fim, você vai reparar que talvez algumas imagens sejam um pouco ambíguas e funcionem de fato para esses três momentos. Você deve se atentar para elas porque você pode então usar elas tanto como momentos de transição, como também pode usar elas como um coringa que eventualmente te ajuda a resolver alguma problemática na sua narrativa. Se você não estiver conseguindo, por exemplo, trabalhar o seu final, você muda um pouco a estratégia e aí traz uma imagem que funcionaria de começo, tendo um pouco aí de mais elasticidade no seu material bruto. E assim você chega ao sexto e último passo desses básicos, que é tentar uma nova abordagem depois de ter então conseguido fazer uma primeira edição com começo, meio e fim, ainda bastante tradicional. Isso porque a edição é um processo que exige tempo, revisão, testes, várias versões, e por isso é bom também a gente, depois de um primeiro momento, tentar fazer diferente. Tentar então colocar de trás para frente, misturar, enfim,
criar ou procurar por novas relações que possam te dar novas ideias. Da mesma forma, eu também indico que você faça testes de audiência, mostrando esse trabalho para outras pessoas e vendo como chega as suas ideias, como que a sua narrativa está batendo na audiência e também tentando adaptar ela, não necessariamente para agradar alguma pessoa, mas para pensar se existem espaços para você rever e potencializar um pouco da sua mensagem na forma com que ela chega à audiência. Para a gente testar um pouco os passos, eu vou voltar um pouquinho atrás, vou escolher algum tema aqui para a gente, a partir deste livro, sorteando aleatoriamente a última palavra da página que eu abri. Vai ser, então, o tema para eu trabalhar com essas imagens que eu tenho aqui. Cielo. Então, céu. Primeiro passo, limpar o lixo ou tudo que eu tenho certeza que eu não vou usar. Como norte, céu. Eu vou tirar tudo que com certeza não tem céu. Todas as imagens que forem em lugares fechados ou planos muito fechados, para mim, de cara, já sairiam. E aí vamos ver o que acontece com isso. Fiquei com essas imagens aqui. Essa não. De resto, todas as outras, se a gente não tem um céu óbvio aparecendo, talvez a gente pudesse criar alguma relação mais subjetiva. Então, isso aqui me levaria provavelmente para o segundo passo, que é definir as coleções, e poderíamos pensar nesse sentido, onde eu realmente vejo um céu, onde eu não vejo um céu, mas que eu posso pensar que existem relações, por exemplo, da cor ou de que... Bom, essa talvez seja um pouco mais difícil, mas essa aqui eu acho que tem uma coisa interessante. Essa parte da imagem parece um céu noturno. Então, talvez desse para puxar para aí. Mas com certeza algumas a gente vê céu, seja noturno ou de dia, mais claramente. E aí eu tenho duas que estariam nessa coleção à parte. Isso mostra pra gente algumas coisas bastante claras. Se eu quiser construir uma relação de céu mais subjetivo com esse material que eu tenho, seria mais difícil, mesmo que eu forçasse e trouxesse essa de volta, por exemplo. Porque eu tenho pouco material. Para eu construir e chegar nessa história seria mais difícil. Então, eu posso tomar a decisão, por exemplo, de já ignorar esse tipo de abordagem e de fato trabalhar com essa outra linha. Que também eu posso ainda criar outras subdivisões, por exemplo, de céu branco. Então, isso aqui é um céu branco. Essa é engraçado, porque ela também confunde. Talvez ela estivesse na outro grupo, né? Não dá pra saber se isso é só céu ou só fumaça. De qualquer forma, também poderia estar mais nesse grupo. Enquanto você tem esse grupo de céu azul aqui, e aí um céu mais cinza aqui embaixo, né? Em que às vezes ele fala mais em termos narrativos, ele de fato compõe essa imagem, você tem essa nuvenzinha bem tradicional. Às vezes ele é uma coisa mais limpa, mas você sabe que é um fundo de céu. E às vezes você tem um céu noturno que também não é esse dia azulado, mas não deixa de ser esse plano atmosférico, né? E também temos esses momentos mais brancos que são céu, mas que ele quase que não é nada, né? Essa coisa neutra do branco. Então, de novo, poderíamos fazer uma escolha por um ou outro caminho, ou a gente pode escolher trabalhar com dois caminhos, por exemplo. Também é interessante que aqui, de alguma forma, quando eu escolho trabalhar com céu que aparece, mas ele é mais neutro, eu vou chegando nos preto e brancos. E aqui, se eu quero esse céuzinho mais azul, naturalmente estou com os coloridos. Se eu fosse, por exemplo, avançar mais um passo e escolher dentro desses conjuntos imagens chaves para o céu azul, por exemplo, eu acho que esse aqui seria o mais interessante, porque tanto é onde a gente de fato tem mais céu visível, quanto por essa questão cromática, né, de um céu mais bonitinho, talvez também seja o que tenha maior presença. Nos outros, o céu quase não aparece. Aqui a gente tem uma relação interessante, mas ele é bastante abstrato, que é uma imagem que mostra a passagem do Sol, enfim, por vários anos. Mas, de novo, como é uma coisa tão abstrata, fica mais difícil de criar essa relação direta. Então, talvez eu continuaria elencando essa como a imagem-chave deste grupo. Para cá, dá pra gente seguir algumas frentes. Ou essa que é o céu mais fofinho, mais bonitinho, ou essa numa lógica de que o céu ocupa grande maioria do enquadramento, então nesse céu neutro é uma ótima representante como imagem-chave. E aqui, talvez essa, porque o céu também ocupa uma área maior, essa tem essa certa ambiguidade, a gente não sabe se isso é céu, se isso é nuvem. A ação do personagem principal tá ali no céu, então existe uma atenção para esse lugar. Uma coisa que é interessante a gente perceber é que você vai criando
um norte para alguma coisa, vai criando algumas escolhas e a partir disso você tem mais facilidade de identificar o que de fato se destaca ou não. Se eu quisesse trabalhar com essas fotos a partir da palavra amor ou ódio ou amizade ou guerra, eu poderia fazer várias outras formas de organização e de lógicas e tudo parte então desse primeiro norte e como você também vai limpando, isso vai te dando da clareza. Se a gente for então dar mais um passo, de fato distribuir essas imagens ao longo de uma sequência, a gente tem então algumas fotos que falam mais do céu, de alguma forma, e outras menos. Provavelmente essas aqui. E aí eu acho que a gente teria que escolher aqui para fazer alguma lógica, talvez excluir um desses 3 grupos para não ficar uma coisa muito caótica, já que são imagens de lugares muito diferentes, de naturezas muito diferentes. Isso também poderia ser o caótico um caminho. Eu prefiro sempre partir primeiro de uma coisa mais simples. Talvez fosse tirar esse daqui, porque a gente tem menos imagens, então é menos material para trabalhar, fica mais difícil de tomar decisões com essas amostras, pensando que especialmente que essa daqui estaria ainda numa outra coisa, talvez. Não sei se ela é tão deste grupo, ainda fico nessa dúvida. Então, acho que isso é uma seleção interessante, pensando nesses céus. E ainda assim temos uma variedade e temos 2 caminhos, né? O preto e branco, o colorido, uma coisa um pouco mais neutra e um céuzinho mais bonitinho. Então poderia ser tanto uma sequência agora de blocar isso é um capítulo, isso é outro capítulo. Poderiam ser elas trabalhando juntas, mas sempre pensando que essas 3 imagens vão ser as mais importantes para falar disso tudo, né? Então como que eu poderia pensar aqui em termos de sequência narrativa, né? De começo, meio e fim. Talvez um caminho possa ser também pensar que existem coisas bem minimalistas e coisas bem complexas. Então se a gente faz um caminho que a gente vai de um minimalista até um complexo, isso já naturalmente vai para o fim, isso vem para o começo e isso fica mais ou menos para o meio do caminho, talvez mais próximo daqui do que daqui. E aí eu posso pensar com essas outras imagens como que eu preencho esses buracos e aí sim, então criar essa costura narrativa, criar relações entre esses pilares que eu já determinei, mas compondo aqui, né? Então me parece, por exemplo, que essa tem uma coisa mais minimalista, essa também, então elas estariam mais ou menos por aqui. Não significa necessariamente que é essa ordem, eu posso ainda rever, eu ainda estou distribuindo entre começo, meio e fim, pensando que eu vou chegar lá. Provavelmente isso tá uma coisa mais parecida aqui, e isso mais aqui. E essa, eu, ser sincero, fico um pouco na dúvida. Mais ou menos por aqui, talvez. Aí eu acho que é legal também pensar nessa coisa do pilar, você saber que você tem que sair de um lugar e chegar no outro. Então, o que faz mais sentido para eu sair daqui e chegar aqui? Isso ou isso? E eu posso sempre fazer esses testes, né, infinitamente, assim. Como também posso, claro, vir para cá e testar o que aconteceria. Me parece que realmente seria mais interessante vir para cá e a gente ter essa mistura mais homogênea. Então eu faço céu neutro, e aqui eu tenho essa transição um pouco mais de minimalismo. Aí eu vou ter que chegar na cor com essas duas. Essa ainda tô na dúvida se ela vai entrar ou não. Mas ela poderia. Tem uma história aqui, talvez. Pra cá, eu acho que é bem por aqui, porque a gente tem essa relação de crianças ou jovens, uma coisa mais de brincadeira. Esse eu vejo que é um parque. Aqui, claro, não é um parque, mas tem uma história mais lúdica. Essa cor parecida, de fundos mais azuis com pontualmente amarelos. Essas 2 figuras que a gente não vê exatamente o rosto, meio torcido, meio de lado. Acho que dá uma boa transição para cá. E ao mesmo tempo aqui eu tenho esse arco com esse arco que de alguma forma também volta para lá. Então eu acho que aqui, ó, tá bem resolvido. A gente liga super bem esse pedaço. Aqui eu ainda tenho algumas dúvidas. Talvez melhore se eu tirar essa. Mais direta, mais começo, meio e fim, pensando que eu vou do minimalista ao complexo. Eu tenho a presença do céu em todas. Algumas, é claro, ele fala mais alto, algumas menos. Talvez não seja uma narrativa super tradicional ainda, porque também são imagens super variadas, mas acho que dá para ter alguma linha de lógica, de raciocínio. E aí o 6º passo seria provavelmente a gente tentar isso de outra forma. Desde pensar que isso pode ser, por exemplo, o começo, e aí eu venho do complexo para um lugar mais minimalista, ou que eu vou misturar, então, sei lá, de repente se eu fizer isso ajuda ou atrapalha, né? Enfim, eu acho que diversos testes para repensar o que eu tenho. Talvez isso seja interessante,
ponte, e isso aqui também tem um aspecto que combina, de tanto pelo preto e branco, quanto uma cara mais onírica, assim, de sonho. Essas não se ligam tanto ainda, isso ainda dá um pouco de problema assim na minha cabeça. Talvez assim ele fosse ainda mais limpo. E aí não necessariamente o final dessa história é uma coisa minimalista para o complexo, mas funciona, especialmente na questão formal assim. Mas também pensando, acho que na presença humana, por exemplo, em termos de como que as pessoas ocupam esses lugares, vocês percebem que no final nunca é sobre as pessoas, né? A gente não vê muito elas, ou elas não estão presentes quase, ou elas estão de costas. A cor também diminui muito quando eu tiro essa imagem, né? Eu fico com uma paleta bem mais reduzida que aproxima também essas imagens do preto e branco, especialmente porque dentro delas é esse espectro mais frio, pontualmente uns amarelos. Então acho que aqui fica mais limpo. Talvez essa edição fosse realmente melhor com essas 6 imagens apenas. E aí poderíamos testar outras formas, trazer outras imagens, enfim. Então esses foram os 6 passos básicos e fundamentais para uma edição de imagens. Se você tem outras dicas ou sugestões, deixa aqui nos comentários, vamos continuar essa troca. E se você tem interesse em saber mais sobre esse assunto, sobre essa etapa tão fundamental no processo criativo de imagens, tem a minha oficina de edição que está para acontecer agora. Não deixa de passar no meu site, ver as próximas datas, todas as informações e também um espaço para você se inscrever lá no gabrielcabral.com.br/cursos. Se você se lembrou de alguém enquanto ouvia esse conteúdo, manda para essa pessoa, compartilha aí e ajuda a espalhar essas ideias. Obrigado e até a próxima.